Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois usaremos algumas passagens como base do nosso estudo. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te pedimos que tu nos ajudes neste estudo, para que possamos entender, compreender a tua palavra e que possamos também aplicar aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Este nosso estudo ele está baseado no capítulo 6 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, dos versículos 27 a 49. Mas nós não vamos ler todos esses versículos, nós vamos ler apenas do verso 32 ao 38. E eu desafio você para depois, posteriormente ao nosso estudo, você abrir a sua Bíblia e ler esses outros versículos também, do verso 27 a 49, porque eles são muito interessantes. Mas vamos lá neste trecho que eu selecionei para ser assim o ponto de partida do nosso estudo. Então nós vamos ler Lucas capítulo 32, capítulo 6, a partir do versículo 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Em nossos relacionamentos, de um modo geral, nós vamos encontrar 4 tipos de pessoas: os amigos, os oponentes, os inimigos e os invisíveis. Os amigos são os amigos. Os oponentes não são inimigos, mas são aqueles que de alguma forma se colocam do outro lado, se opõem a nós em alguma contenda, alguma tese, alguma disputa, mas não são inimigos, são apenas oponentes. Os inimigos são, em geral, aqueles que nós não queremos conversa, porque, de um modo geral, nos odeiam, nos amaldiçoam, nos maltratam, nos querem mal, nos atacam e talvez se aproveitem de nós. Muitas vezes, porém, os inimigos são criados pela própria pessoa. Isso ocorre quando alguém comete o erro de definir o outro como inimigo sem que esse outro tenha esses atributos negativos dos quais nós acabamos de mencionar. Nesse caso, o outro é visto como inimigo simplesmente porque é diferente. Isso dá ensejo a toda sorte de preconceitos e condutas agressivas. O que nós temos observado hoje em nossa sociedade passa muito por essa questão de definir os inimigos apenas porque as pessoas são diferentes. Já os invisíveis são aquelas pessoas que nós não vemos ou não queremos ver, ou ainda aqueles que deliberadamente ignoramos e nos tornamos indiferentes ou mesmo nos tornamos invisíveis para eles. Quando examinamos essa passagem bíblica, base do nosso estudo, vemos que a exigência de Jesus faz a seus discípulos são exigências bastante difíceis, quanto a amar os inimigos e orar por eles e, de alguma forma, prestigiar ou estar de bem com os seus inimigos. É uma exigência, muitas vezes, que acaba sendo bem maior do que muitos estão dispostos a fazer por um amigo ou mesmo por um parente próximo.
A dificuldade de expressar nosso amor em relação ao próximo ou em relação aos inimigos poderá ser causada pelas qualidades que o outro apresenta ou por alguma falta que nós achamos que o outro possui, ou ainda pelos nossos pensamentos, pela nossa conduta em termos de repudiar, desprezar, ignorar ou até mesmo odiar a outra pessoa. Como vimos no estudo anterior, quando Jesus foi rejeitado lá na sinagoga em Nazaré, o motivo foi porque ele ousou afirmar que os gentios, que tradicionalmente e por muito tempo e por muitas vezes eles eram vistos como inimigos pelos judeus, Jesus ousou dizer que eles, gentios, também eram merecedores das bênçãos de Deus. Isso, naquele tempo e naquele contexto, era algo inadmissível pela audiência que estava lá na sinagoga em Nazaré. No próximo quadro, nós avançamos um pouquinho examinando o problema de amar os inimigos. De início, podemos dizer que amar os inimigos é uma forma de demonstrar, é uma das formas de demonstrar quem é efetivamente discípulo de Jesus. O tipo de amor em questão é o amor ágape. Tal amor não é um sentimento, mas é uma atitude em relação a fazer alguma coisa que o outro precisa. Esse tipo de amor implica demonstrar uma preocupação genuína pelo bem-estar da outra pessoa, independentemente da sua atratividade ou da sua capacidade de retribuir o amor. A menção feita aos inimigos no texto inclui aqueles que se opõem aos discípulos de Jesus pelo seu compromisso que esses discípulos têm com Jesus. Mas não se restringe a isso. Ele aborda todos os tipos de possíveis inimigos e a necessidade de amá-los também. Ao invés de desejar mal a alguém, o cristão deve procurar o bem-estar do outro. Ao invés de xingá-lo, deve buscar abençoá-lo ou elogiá-lo. O cristão deve orar pela pessoa que o ofende ou o prejudica, pedindo a Deus que faça o bem a quem lhe estiver fazendo mal. O ensino da passagem que nós estamos abordando não tem a ver exatamente com a passividade da pessoa que está sendo agredida, mas tem a ver com o interesse e com a preocupação com a outra pessoa. Ao abster-se de fazer o mal, o discípulo de Jesus poderá sofrer o mal. Foi o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu com Jesus. E isso deve ser visto como um modelo. No próximo quadro, nós faremos 6 destaques do texto de Lucas, capítulo 6, 27 a 31. Texto esse que nós não lemos, mas está assinalado e faz parte do nosso estudo. Texto que eu recomendo você ler depois. E vamos então aos destaques, a esses 6 destaques que nós encontramos nesse trecho agora no próximo quadro. O que podemos destacar, então, do que Jesus estabeleceu aqui nessa passagem? Primeiro destaque é que há vários princípios envolvidos. Jesus ordenou 7 ações ou 7 princípios aos seus discípulos. Ele falou para amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam. Ele falou para abençoar a quem o amaldiçoar, orar por aqueles que o maltratam, não retaliar quando os outros os atacarem, ser dadivoso para aquele que lhe pede algo e tratar os outros da maneira que você gostaria que eles o tratassem. Na prática, o cristão raramente será desafiado a agir apenas em um desses princípios de cada vez. Na realidade, ele vai ser desafiado a dar conta de todos eles ao mesmo tempo, como um malabarista que tenta equilibrar vários pratos simultaneamente. O segundo destaque que nós identificamos aqui é que Jesus está dando instruções a todos aqueles que o seguiam, seus seguidores, tanto daqueles tempos quanto os seguidores da atualidade. Terceiro destaque: as ações que Jesus requer são respostas a ofensas pessoais feitas contra nós por algum tipo de inimigo.
Os males cometidos à nossa pessoa podem, inclusive, ter origem no fato de sermos seguidores de Cristo. Quarto destaque: as ações que Jesus requer não são fáceis de serem realizadas. Seguir esses princípios de Jesus requer agir ou reagir de forma contrária à nossa cultura e até mesmo contrária à nossa própria natureza humana. Por isso que é difícil. As ações que Jesus nos propõe vão requerer de nós respostas sobrenaturais. Nós não as faríamos normalmente, nem teríamos meios ou poder para realizá-las sozinhos. De um modo geral, as ações exigidas por Jesus exigem renúncia. Renúncia de nossos direitos pessoais, algo dificílimo para um ser humano em geral. Esse mecanismo de renúncia inclui não retaliar as ofensas e agressões recebidas pelo cristão, apesar de ser legítimo apresentar acusações contra o ofensor. Uma das consequências dessa atitude ou dessas atitudes é que elas, se colocadas em prática de forma genuína, vão diferenciar o seguidor de Jesus. Quinto destaque: a lista de práticas é sugestiva e não exaustiva. Jesus não pretendeu que essa lista de reações ou de respostas fosse considerada completa. Ela foi uma lista sugestiva. Além disso, quando nós examinamos o Evangelho de Mateus, por exemplo, o evangelista Mateus nos propõe assuntos adicionais a serem considerados como parte desse sermão. Sexto destaque: as coisas que Jesus aborda aqui não têm a ver com salvação, mas sim com relacionamentos interpessoais. Esses não são atos que alguém faz por sua conta a fim de ser salvo, mas são atos que aquele que foi salvo faz devido a ter uma mente renovada e ter uma nova força em Cristo através da presença do Espírito Santo em sua vida. Como mencionado, esses atos ou essas respostas exigem fé e capacitação sobrenatural. No próximo quadro, avançamos mais um pouco, abordando a questão do hábito de julgar os outros. Segundo um comentarista renomado, conhecido, Barclay, esta passagem encerra dois grandes aspectos da ética cristã. O primeiro aspecto é que a ética cristã é positiva. Ela não consiste em não fazer alguma coisa, mas sim em fazer alguma coisa. Jesus nos ordena fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Interessante que essa regra aparece em muitos escritos fora da Bíblia, mas em sua forma negativa. Isso é algo como: não faça aos outros aquilo que você não quer que eles lhes façam. Segundo aspecto dessa ética que nós estamos abordando nessa passagem é que a ética cristã ela é apoiada em algo além, algo acima. Muitas vezes a pessoa diz ser tão boa quanto seus vizinhos. Pode até ser. Mas a pergunta e o ponto que Jesus levanta é o seguinte: quão melhores são as suas reações em relação às pessoas comuns? Nossa referência de comparação não deve ser a outra pessoa, mas sim a pessoa de Deus. Apesar dessa comparação a Deus nos indicar que sempre nós vamos nos encontrar em falta, decididamente ela é a melhor possível para nos permitir sermos vitoriosos em nossa vida cristã. Qual é a razão para considerar a pessoa de Deus como referência para a nossa conduta? A razão é que isso nos faz sermos parecidos com Deus, dado que essa é a forma de agir que Deus adota. Por exemplo, Deus envia chuva para justos e para injustos. Ele é amável com a pessoa que lhe dá alegria e é amável à pessoa que entristece o seu coração. O amor de Deus abraça tanto o santo quanto o pecador. Esse é o tipo de amor que nós devemos copiar. No próximo quadro, nós vemos 5 pequenas parábolas que Jesus usa para fixar conceitos.
E aqui essas 5 parábolas estão em outro trecho da nossa passagem que nós não lemos especificamente em nossa abertura, que são os versos 39 a 49. E eu lembro você para depois você dar uma olhada na sua Bíblia nessas passagens. Vamos lá? São 5 pequenas parábolas que Jesus usa para fixar os conceitos que ele está apresentando. Primeira pequena parábola está lá no verso 39. Os guias dos cegos precisam ver melhor do que aqueles que lhe deram. Então, lá no verso 39, nós vamos achar Jesus dizendo, Jesus lhe contou também uma parábola, diz lá, será que um cego pode guiar outro cego? Não é o fato que ambos cairão num buraco? Essa primeira parábola tem a ver com aqueles que conduzem cegos. Se o guia for cego, tão cego quanto aquele que ele está liderando, ambos vão cair no buraco ou vão se machucar. O guia para o cego deve ser melhor do que aquele que ele está guiando. Jesus disse que ele veio para dar visão aos cegos. É certo que isso envolve mais do que ter a visão física. Se os seguidores de Jesus pretendem fazer o que ele fez, a visão deles deverá ser melhor do que a visão dos não crentes. Segunda pequena parábola, se encontra lá no verso 40. Os mestres devem ser mais conhecidos do que os seus alunos. É o que nós lemos aqui no verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. É fato que um aluno da 2ª série não pode ensinar um aluno da 5ª série. Mas o oposto funciona. Um aluno da 5ª série pode ensinar um aluno da 2ª série. A moral da história é que quem ensina sempre deverá ter algum conhecimento a mais naquilo que está ensinando. A terceira parábola se encontra nos versos 41 e 42. Os olhos de quem cuida de olhos devem ser muito bons. Então, lá no verso 41, nós lemos: por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? E aqui, então, o que nós podemos extrair é que o profissional que tenta remover uma pequena partícula estranha no olho de alguém deve ter olhos com melhores condições do que o seu paciente, senão ele não consegue ver aquela imperfeição. Se alguém tem uma visão ruim, dificilmente poderá ajudar outra pessoa a remover alguma imperfeição dos olhos dela. É preciso ter uma visão melhor do que aquele que está com algum problema e que estamos tentando ajudar, certo? Vamos então à 4ª pequena parábola. Pelos frutos se conhece a árvore. Isso aparece lá no verso 43 a 45. 43 diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dá bom fruto. A espécie e a qualidade de uma árvore só podem ser conhecidas pela natureza e pela qualidade dos seus frutos, não é verdade? A qualidade de algumas coisas invisíveis só pode ser medida pelo fruto visível que essas coisas produzem. Por exemplo, a condição invisível do coração aqui no sentido da parte, né, das emoções de uma pessoa, só pode ser percebida e julgada a partir do que é externalizado, ou seja, a partir das atitudes da pessoa ou a partir do que sai da sua boca, daquilo que ela fala. Se alguém pretender seguir a Cristo, deverá ser percebido de forma genuína por produzir bons frutos. Isso é, produzir bons frutos é viver com um padrão mais elevado do que o usual. 5ª e última parábola se encontra no verso 46 a 49. Amar inimigos é como construir uma casa com alicerces sólidos. Então, lá no verso 46, nós lemos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês. A quem é semelhante, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Jesus ensinou que não vale a pessoa apenas chamar ele de Senhor, mas é preciso demonstrar que Jesus é realmente Senhor para aquela pessoa. Como isso acontece? A pessoa obedecendo aos mandamentos de Jesus. Manifestar o amor ágape aos que nos maltratam
mostram que a pessoa é um verdadeiro seguidor de Jesus. Proceder dessa maneira é como alguém que constrói sua casa sobre um alicerce sólido, usando aqui a figura da pequena parábola. Nesse caso, mesmo com as tempestades de tempos difíceis, a pessoa poderá resistir e vencer. Os mandamentos de Cristo a respeito de amar nossos inimigos é um padrão muito mais alto do que os não cristãos praticam ou mantêm com eles. No próximo quadro, nós nos aproximamos da nossa conclusão e vemos a primeira parte delas. Nessa primeira parte, veremos dois pontos importantes e na segunda parte, mais 3. O que Jesus falou sobre amar nossos inimigos estão baseados em princípios. E é exatamente isso que nós faremos agora. Nessa primeira parte da nossa conclusão, veremos 2 dos princípios que Jesus aponta e na segunda parte, os 3 remanescentes, certo? Primeiro princípio. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Esse princípio baseia-se numa premissa fundamental chamada de reciprocidade. Nós tendemos a responder aos outros usando a mesma moeda. Aqueles que nos amam, nós amamos. Aqueles que são gentis conosco, somos também gentis. Aqueles que são duros conosco, tendemos a ser duros com essa pessoa. A regra de ouro, como alguns chamam, como é chamado, em muitos lugares, e é adotada aqui, mencionada aqui, ela também é adotada fora do cristianismo. Ela diz que, dada a tendência humana para a reciprocidade, devemos tratar os outros da mesma maneira que queremos ser tratados. Essa é o que estamos mencionando aqui. Mas a palavra de Deus vai além. Será que realmente há alguma coisa nobre em seguir esse princípio, que é um princípio que é seguido também fora do ambiente, até fora do ambiente cristão? Há quem diga que não há nada de virtuoso ou de nobre nessa prática. Mas como assim? De um modo geral, quando mostramos interesse e somos gentis com os outros, essa bondade tende a nos ser retribuída. Com isso, ganhamos o que acabamos de dar. Grande parte do conselho secular sobre como se relacionar com as outras pessoas é baseado nesse princípio e nessa regra. A regra, porém, é apenas um requisito mínimo, pois ela conta com a expectativa de que nossa bondade será devolvida. Fazer o bem para que o bem seja devolvido é uma regra que pode ser seguida por qualquer pessoa, fora e dentro do cristianismo. Pode ser seguida até por uma pessoa egoísta. Por isso, ela em si não tem muita virtude. A regra não é ruim, mas simplesmente não é boa o suficiente. Por isso, Jesus ensina que o cristão deve ir além dessa regra clássica. E é por isso que nós temos, então, o segundo princípio. Faça o bem aos outros quando eles tiverem feito mal contra você. Aqui, sim, nós vamos encontrar algo muito nobre em seguir este princípio. Jesus deixou muito claro que não há virtude em viver de acordo com o mesmo padrão dos outros. O cristão deve superar o padrão mínimo do mundo em matéria de amar o próximo. O mundo responde de bom grado na mesma moeda. Os pecadores amam aqueles que os amam, mas o crente deve amar aqueles que o odeiam. Este é de longe o caminho mais difícil. Se os outros retribuírem na mesma moeda, devemos estar prontos para responder de outra forma. Não devemos apenas dar amor pelo amor e bem pelo bem, mas devemos amar nosso próximo e devolver o bem pelo mal. É o que Jesus estabelece para os seus seguidores. No próximo e último quadro, vemos a parte 2 de nossas conclusões com os 3 princípios remanescentes. Terceiro princípio, faça o bem aos outros sem buscar recompensa. Usualmente, as pessoas comuns esperam ser recompensadas. Além disso, esperam ser recompensadas rapidamente, o mais rápido possível. Se forem pensar em recompensa, os crentes devem esperar recompensa de Deus e não das outras pessoas. E isso poderá não vir nessa vida, mas apenas na eternidade. Isso significa, é claro, que as pessoas deverão amar seus inimigos pela fé.
e que alguma recompensa, se existir recompensa de Deus, ela poderá vir e poderá vir inclusive mais tarde. Quarto princípio: faça aos outros o que Deus fez a você. Enquanto as pessoas comuns lidam com os outros de acordo com a maneira como elas foram tratadas, os crentes devem tratar os outros da maneira como são tratados por Deus. Os seguidores de Cristo devem mostrar misericórdia aos seus inimigos, porque Deus nos mostrou misericórdia. Em sua misericórdia, o próprio Deus sempre providenciou às pessoas uma maneira de escapar do seu julgamento, por meio da graça de Deus, através da instrumentalidade do arrependimento. E também através da fé daquele que se arrepende, que também é um dom de Deus. A misericórdia de Deus é fornecer ao seguidor de Cristo a motivação para mostrar misericórdia ao seu inimigo. Ou seja, devemos tratar os outros como Deus nos tratou. Quinto e último princípio: faça aos outros o que você quer que Deus faça com você. Vimos que devemos lidar com as pessoas da forma como Deus nos trata. Agora devemos considerar isso mais dentro de uma perspectiva de visão de futuro para a nossa vida. Porque a maneira como tratamos as pessoas poderá determinar como Deus vai nos tratar. É verdade, a maneira como nós tratamos as outras pessoas vai ou poderá determinar como Deus vai nos tratar. Isso aparece com muita clareza na oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina que a maneira como tratamos os outros determina isso, como Deus vai lidar conosco. E eu convido você também para ler comigo Mateus 6,12, onde nós encontramos referências a isso. Lucas também fala da oração do Pai Nosso, mas Mateus estrutura de uma maneira mais clara esse ponto que nós estamos abordando. Então, lá em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 12, nós lemos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 14 nós lemos: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Deus lida conosco da mesma forma que nós lidamos com os outros. Ele nos julga de acordo com o padrão que usamos para os outros. Por exemplo, quando nos falta misericórdia em relação às pessoas que estão ao nosso alcance, Deus poderá usar essa mesma medida que nós tivemos de falta de misericórdia para aplicar misericórdia conosco. Quando exigimos nossos direitos, isso é, justiça, dentro desse contexto, Deus poderá nos dar justiça, sim, mas aquela justiça bem apertada, realmente é a justiça que talvez venhamos a merecer. Dessa forma, Jesus nos ensina que Deus lida conosco da mesma maneira que lidamos com os outros. Isso inclui também os nossos inimigos. Por isso é que podemos afirmar que as pessoas comuns vivem vidas comuns, mas os cristãos devem viver vidas sobrenaturais. Enquanto as pessoas comuns amam aqueles que os amam, os cristãos devem amar aqueles que os odeiam. E poderão fazer isso se olharem para Deus e não para as pessoas. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, nós temos um panorama de todos os estudos que nós estamos desenvolvendo nesse trimestre sobre o Evangelho de Lucas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.